Nova derrota do Fortaleza, dessa vez na Arena Castelão, 2-1 para o Vitória da Bahia, um jogo válido pela Copa do Nordeste, e em 3 pontos a gente vai tentar destrinchar aquilo que foi o jogo, aquilo que explica a derrota da equipe do Fortaleza para o Vitória. São pontos importantes que eu quero destacar com você que está acompanhando aqui. E antes de mais nada, aquele pedido para você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscrever no canal. E você que está acompanhando o vídeo, deixa o like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, sempre falando aqui do futebol cearense em especial e também do futebol em geral do Nordeste e do Brasil. A gente vai falar sobre essa derrota mais uma do Fortaleza, terceira seguida, né, o que preocupa, o que chama bastante atenção, e eu quero começar destacando exatamente que o Fortaleza tem sido um time que começa o jogo muitas vezes dominando o seu adversário, mas cai de produção à medida que o jogo vai passando, à medida que o tempo vai passando. E para a gente estabelecer um marco, é o segundo tempo, né? O segundo tempo do Fortaleza, os segundos tempos, tem sido abaixo. O Fortaleza não tem conseguido ser um time que mantém um padrão de desempenho, um padrão de atuação ao longo do jogo inteiro. E é curioso porque uma das virtudes que o Fortaleza tem é exatamente a possibilidade de fazer um revezamento no seu elenco, tanto no sentido de escalação, como o Vojvoda roda os 11 que começam a partida, mas também dentro da própria partida. A possibilidade de você não ter o Breno Lopes e ter o Moisés, sacar o Marinho e colocar o Pikachu, é você não ter o Pochettino e ter o Caleb. Então, assim, o Fortaleza tem várias opções, tanto no setor defensivo quanto no setor ofensivo, para manter pelo menos o nível de atuação. E, de fato, não é isso que tem acontecido. O Fortaleza faz 1-0 no primeiro tempo, onde ele domina a equipe do Vitória. Quando eu falo domina, não é que o Vitória estava morto. O Vitória tinha um plano de jogo. O Thiago Carpini vem com 3 zagueiros, uma forma diferente de jogar das últimas partidas do Vitória. 2 volantes bem ofensivos, bem agudos, Baralhas e o William Oliveira. A subida de Cáceres e também do Jamerson, os 2 laterais, mas também eles participando muito mais da fase defensiva. O Vitória sem construir tanto e contando ali com a velocidade do Lucas Braga, principalmente, e a qualidade técnica do Mateuzinho para abastecer o Fábio, que depois acabou sendo substituído ali com 2 minutos. A gente já pensa na perspectiva do Janderson, que dá uma outra configuração, uma outra característica, mas é um jogador também perigoso. O fato é, o Vitória estava armado para jogar ali, defendendo, protegendo dessa investida do Fortaleza por dentro, principalmente, e acho que o Fortaleza até conseguiu encontrar alternativas, seja na bola longa de Gaston Ávila e Davi Luiz, seja no jogo de flutuação do próprio Caleb, que saía para o lado esquerdo, que saía para o lado direito, dava opções ali com os jogadores de lado. A ultrapassagem principalmente ali do Eros Mancuso pelo lado direito, o Pacheco foi mais tímido, mas também chegou lá. Enfim, era um Fortaleza que conseguia competir, conseguia jogar contra o Vitória, e mesmo ali com aquele bloqueio, o Zé Wellison consegue um passe muito bom, quebrando 2 linhas de marcação. Você pode observar no replay, ele quebra a primeira e a segunda num passe só. O Lucero recebe e ali está praticamente ele e mais um jogador do Fortaleza contra os 2 zagueiros ou 3 zagueiros do Vitória, e ele acerta a bola lá na gaveta do Lucas Arcanjo, fazendo 1-0. Fortaleza com dificuldades também impostas pelo Vitória, mas conseguindo ser efetivo nas vezes que chegou ao gol. Não causou tanto dano ao gol do Lucas Arcanjo, mas conseguiu sair na frente. E aí eu entro para o segundo ponto. Além de falar que o Fortaleza cai de produção no segundo tempo, a gente fala de como o Fortaleza tem sido um time que não tem sido forte ofensivamente. Para além de outros problemas que o Fortaleza tem acontecido, me chama a atenção como esse time com mais recursos não consegue ser um time que agride mais o adversário. Eu falo isso porque é natural que as equipes que venham enfrentar o Fortaleza, principalmente no Castelão, elas se protejam mais. Elas façam como o Vitória. O Vitória foi abrir mão dos 3 zagueiros no segundo tempo, já quando o Edu passa mal, o Vitória está perdendo o jogo, e aí o Thiago Carpini coloca o Gustavo, ex-Gustavo Mosquito, pelo lado direito, e aí abre mais o Vitória, até para o Vitória chegar a mais lá na frente, que também
foi nulo no primeiro tempo essa ofensividade da equipe baiana. Mas as equipes que vierem jogar contra o Fortaleza aqui, elas vão vir com essa característica de estar muito fechada, de protegerem bastante o meio, de obrigar o Fortaleza a fazer lançamentos, a jogar de uma forma que não é a melhor possível para essa equipe do Vojvoda. Então, assim, o Fortaleza vai precisar se preparar para esse tipo de jogo. Ou então vai continuar tendo esse tipo de dificuldade. Já foi assim contra o Ceará, que brecou o Fortaleza no meio de campo, na maior parte do tempo, encaixotava o Paulo Fernandes. O Altos também fez algo parecido com isso, com muita força física, um gramado mais pesado, mas também com competência, de certa forma, em inibir esse avanço do Fortaleza, e o Vitória faz exatamente a mesma coisa. Então as derrotas, elas não acontecem por acaso. Falta ao Fortaleza um poder ofensivo, um poder de criação maior para poder sair dos bloqueios que virão. E pode ter certeza, os jogos que vêm em sequência também vão ser com características muito parecidas, com a exceção, por exemplo, quando o Fortaleza enfrentar o Bahia, quando o Fortaleza tiver um time pela frente que tem no seu DNA, na sua formação de elenco, a característica de criar, de propor, de ser um time ofensivo, que aí dá ao Fortaleza a possibilidade de também jogar ali no seu estilo, de defender, sair em velocidade com muita qualidade pelos lados e também em ser um time vertical que define muito bem os lances. Não tem acontecido isso. E para um time com o elenco do Fortaleza, não dá para aceitar a mediocridade. Não. É porque não dá para jogar só de um jeito, com uma só ideia de jogo. Acho que falta ali um pouco de competência individual, que é talvez a principal característica. O Fortaleza, mesmo jogando assim, mesmo jogando com esse sistema, com essa proposta de jogo, já rendeu mais, mas também há talvez uma autolimitação do Fortaleza, e aí a gente chama a atenção e pode criticar, pode cobrar o próprio Vojvoda, porque as substituições que o Vojvoda fez, por exemplo, elas foram sempre posição por posição. Ele muda talvez a característica do jogo pelo jogador, mas não pelo time. E acho que o Vojvoda já foi em outros momentos mais criativo, mais ousado em algumas mudanças. Eu não falo de expor o time, de abrir de forma completamente, ou de fazer aquelas mudanças malucas, de deixar um zagueiro e deixar um zagueiro como um lateral como zagueiro e abrir um ponta como lateral. Eu não falo dessas coisas. Eu falo mais de variações dentro da própria partida, de variação de sistema, de expor, de colocar a participação de alguns jogadores de forma mais efetiva no jogo. Enfim, uma soma das duas coisas. A queda, novamente, da individualidade dos seus jogadores, mas também eu sinto falta de algo mais preponderante nas mudanças que o Vojvoda tem feito. Não é terra arrasada, não é o fim do mundo, mas são pontos que precisam ser ditos, porque o Fortaleza vem sendo derrotado, sendo favorito nas partidas que ele vem jogando, tá bom? Esse é o segundo ponto. Para a gente ir para a reta final do vídeo, antes de mais nada, se inscreve no canal e ativa as notificações. E eu quero dar um recado. Eu tô aqui com a camisa da Zirac Jeans. Você que me acompanha sabe que eu sempre visto Zirac Jeans, não só nos meus conteúdos, mas no meu dia a dia. E se você entrar em contato pelo Instagram, olhar lá no conteúdo que eles colocam nas redes sociais e disser assim, olha, gostei, fiquei interessado, como é que eu faço aí para ter um desconto? Você vai dizer assim, eu vim pelo Manso, vim pelo canal do Renato, e aí recebe um grande desconto de toda a turma lá, do Jefferson, da Cleide, todo mundo que atende você na Zirac Jeans. Então é só dizer, ó, vim pelo Manso e já recebe o desconto imediatamente e sai com ótimas opções de peças. Essa aqui é maravilhosa para dias de sol, para o dia que você está com muito calor. Essa aqui é maravilhosa. Então cola na dica, tá bom? E aproveita o desconto. Vamos para a reta final do vídeo. Vamos para o terceiro ponto. O Davi Luiz, no intervalo, ele dá uma entrevista, o Fortaleza está vencendo por 1-0, ele diz o seguinte, o jogo não está ganho, o Vitória tem uma proposta de jogo muito, muito clara e a gente precisa estar concentrado para não dar vacilo, para não cometer erros. E o terceiro ponto é dizer que os erros individuais fizeram a diferença no placar. O Vitória chegou muito pouco ao gol do João Ricardo, muito pouco mesmo com o triunfo, mesmo com o resultado positivo. Se a gente for contar, o João Ricardo fez uma defesa no jogo todo. Uma defesa, porque teve bola que ele cruzou, ele saiu, socou, dominou, controlou a bola com a mão,
assim, saiu, encaixou, tranquilidade. Mas defesa ele faz uma quando já está 2-1, o Wellington Rato bate uma falta e ele bota a bola para escanteio. Essa é a única defesa do João Ricardo. Mas o Vitória foi competente em fazer 2 finalizações ali no segundo tempo, aproveitando 2 erros individuais do Fortaleza. O primeiro, eu destacava o Zé Wellison no passe que ele deu para o Lucero fazer o gol. O Zé Wellison sai de uma forma errada, um passe até muito fácil, com o Paul Fernandes muito próximo a ele. Ele erra o passe, dá a bola no pé do jogador do Vitória, que inverte a bola. E aí o Gustavo vai para cima do Gaston Ávila, corta e faz o gol de esquerda. E o segundo gol sai de um cruzamento do Vitória. O Pacheco, ao invés de dominar ou então de cortar, ele vai tentar dominar na coxa, vai fazer algum movimento, a bola escapa, sobra ali, se eu não estiver enganado, para o Mateuzinho, que rola, o Baralhas faz o 2-1. Jogos com muita cara de primeira divisão, de Série A do Campeonato Brasileiro, onde você domina o adversário, onde você até melhor, fica mais com a bola, mas o vacilo é capital, o erro é capital. Em jogos desse nível, cada erro pode fazer a diferença. Fortaleza teve o controle do jogo na mão, a posse de bola, mas cometeu erros e repete novamente isso. Contra o Ceará foi assim, contra o Altos também foi assim, e agora contra o Vitória também. Então as derrotas elas têm um certo padrão. Além do ponto 2 que eu já falei, mas os erros individuais seguem acontecendo. Acho que até o Vojvoda falou isso na coletiva, e que são pontos que precisam ser trabalhados. Você trabalha, você insiste, você treina, mas se o erro individual aparece, o que é natural também num jogo de futebol, ele pode ser muito decisivo. E quem erra menos, muitas vezes vence os jogos, e o Fortaleza tem errado mais do que os seus oponentes. É preciso pensar, é preciso corrigir, é preciso pontuar isso com o elenco, com os jogadores, e para não ser tão decisivo negativamente para a equipe tricolor. Esses os 3 pontos de Fortaleza 1, Vitória 2, derrota, terceira seguida, que acende um sinal amarelo no momento da temporada do Fortaleza, tá bom? Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber mais conteúdo, e muito obrigado. Se você chegou até aqui, deixa aí também nos comentários a tua opinião. Grande abraço.